pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso Lean Hub com esses super especialistas aqui, Luciano. Oi. Rosinha. Olá, bom dia. Guilherme. Fala, pessoal. E hoje o nosso tema é sobre liderança Lean, tá? Então a gente, deixa eu pôr aqui. Liderança Lean. Por que a gente vai falar sobre liderança Lean? Porque a gente sempre precisa se desenvolver, se autoanalisar e buscar ser um líder Lean, um líder de excelência que busca sempre desenvolver pessoas, né? E eu acho que assim, talvez a gente possa primeiro bater um papo aqui sobre liderança Lean, contar um pouco a experiência, né, de cada um da gente. Acho que a Rosa tem estudado muito sobre isso, apesar de já ter vivido uma vida inteira, né, Rosa? Como líder ali na linha de frente na saúde, e os meninos na indústria. Então, acho que tem um grupo eclético aqui para a gente poder discutir bastante sobre o tema, tanto teoricamente falando, e alguns estudos mais recentes sobre isso, que o Luciano até vai trazer um pouquinho disso para a gente, mas quanto a liderança Lean na prática também, até o processo de mentoria, que ninguém melhor do que a Guilherme para falar sobre isso, né, gente? Rosa, quer começar discutindo um pouco para a gente essa questão da liderança na saúde, a liderança Lean na saúde? Ok. Bom, assim, liderança às vezes pode parecer um tema, principalmente no atual mundo, um pouco aparentemente desgastado, até em função da variedade que se pode ter dos líderes, né? Então, nós podemos ter líderes religiosos, líderes políticos, líderes artísticos que promovem transformações no mundo através da arte. E em função do atual momento que o mundo vive, acaba sendo que liderança muitas vezes pode ser colocado meio que ao lado de coisas que não sejam tão boas. Mas quando a gente vai falar sobre liderança Lean, é o desenvolvimento das pessoas a partir das próprias pessoas, né? Eu tenho buscado entender um pouco mais a liderança Lean a partir da própria cultura japonesa, né? E, assim, não me sinto ainda engatinhando sobre isso, apesar da experiência prática como liderança. Tive uma experiência como diretora de um grande serviço de saúde com 200 funcionários, e isso me deu um traquejo enquanto liderança. Mas do ponto de vista da liderança Lean e pensar um pouco na cultura japonesa, a gente resgatar algumas coisas que para eles tem muito valor, que é quando você pensa o líder como uma pessoa que foca no coletivo. Então, assim, uma das primeiras bases da cultura japonesa é você não se ver enquanto indivíduo somente. Então, a necessidade de você se enxergar num contexto social e num contexto coletivo. Então, esse desenvolvimento, quando você promove o desenvolvimento individual de cada um, acaba sendo a soma de todos os conhecimentos e de todas as grandezas que cada um tem. E essa é uma base que é muito forte na cultura japonesa, além deles terem uma visão muito de longo prazo. Então, para nós que estamos aqui no Ocidente, em que tudo parece ter que ser para ontem, né? Lá eles têm isso já desenvolvido, até por ser uma cultura milenar, e a cultura ocidental, principalmente nas Américas, essa coisa mais jovenzinha, né? De 500 anos. Então, isso só assim, como um pitaco, uma pitadinha agora para a gente começar, a importância quando nós vamos estudar a liderança e entender a liderança, a importância da transformação da cultura da organização para que essa liderança consiga se encaixar, se enxergar, se ver fazendo o processo que é necessário, né? Então, essas duas premissas que tem na cultura japonesa, eu considero que assim, é fundamental a gente pensar quando pensa em liderança Lean. Durante a minha experiência, eu vivi muita coisa assim,
eu estudei muito filosofia quando eu era na minha adolescência. Então, essa questão da filosofia é uma base importante também, né? Um livro que me marcou muito foi Fundamentos da Filosofia, e que ganhou o prêmio Pulitzer e tudo, e isso é muito interessante de conhecer a filosofia, porque eu acho que fortalece quando você se desenvolve enquanto líder. E aí o líder Lean, ele vai buscar desenvolver as pessoas a partir das potencialidades delas mesmas, né? Então, é conseguir destacar aquela semente que está lá dentro, é fazer com que aquilo que está dentro de cada um, o conhecimento técnico, o conhecimento das relações humanas, para colocar para fora em prol do valor para o cliente. Acho que, assim, para começar, eu daria esses primeiros ingredientes e aí a gente desenvolve esse nosso bate-papo. O que vocês acham disso que eu coloquei aqui? Você falou da coisa da cultura da organização, né? E a relação disso com a liderança Lean. E assim, eu sei que o McJones fala, né, de 5 a 10 anos aí para transformar uma cultura da organização. E para se tornar um líder Lean, existe um tempo, existe uma contagem, existe algo que diferencia um líder tradicional de um líder Lean? Conta um pouquinho para a gente, Luciano, dessa questão aí dessa transformação da liderança Lean. Conto. Eu tô dando risada porque meu caminho foi completamente diferente do seu, Rosa. Filosofia, eu jamais leria nada. A Rosa é muito culta, gente. Vocês não sabem, ela é um poço de cultura, que essa mulher sabe de tudo. E na verdade, até vou tentar contar um pouquinho de como eu comecei a estudar esse tipo de coisa, porque eu sou engenheiro de produção, né? Com mestrado na área, então eu fiquei fascinado com o Lean quando eu descobri que eu podia parar do lado da linha com um cronômetro, fazer balanceamento e ganhar 40% de produtividade só de olhar a linha trabalhando, né? Falei, nossa, é isso que é fazer Lean? Que maravilha! Pô, prato feito, é isso que eu quero para minha... Fácil assim, né? Você gostou disso. Nossa, falei, isso é demais. O quê? 5S? Nossa, tranquilo, vamos embora. É isso que eu quero para a vida. Aí você começa, e aí um pouco do que o Guilherme falou na live com a Alice a semana passada, você acaba o primeiro ano do projeto que você está trabalhando e aí dá aquela sensação de que, puxa, tá faltando algo, né? Tem algo aqui que não está completo. É legal, a gente ganhou lá um monte, tá todo mundo feliz porque a gente fez um monte de melhoria, mas falta alguma coisa, né? E eu tô até passando por isso agora. Eu tô trabalhando num projeto aqui na capital da Austrália, em Canberra, e o projeto está chegando no fim. Depois de um ano a gente está terminando e a pergunta do dono da empresa foi: e agora, para onde a gente vai? E aí eu apresentei para ele lá o modelo de maturidade, né? Eu falei, cara, vamos ver onde é que você está aqui e daqui para frente dá para ir para um monte de lugar. Você só precisa me falar onde você quer ir. E isso tem tudo a ver com aí desenvolvimento dos líderes da empresa que vai mudar a cultura do negócio, né? Só relembrando rapidamente os 5 níveis que a gente trabalha aqui. Então, o primeiro é de resolver os problemas, né? Reduzir ruídos, que a gente fala. O segundo, estabilizar. Começar a fazer melhoria, o terceiro. Inovação, o quarto. E crescimento, o quinto. Nessa empresa que eu acredito que eles estão finalizando a parte de estabilidade. Eles ainda nem conseguem falar muito de melhoria. Então, um longo caminho pela frente para percorrer. Mas eu vejo com muito bons olhos, ou pelo menos a atitude de querer, de perguntar, né? O que mais? Porque eu não sei, né, Gui? Quantos projetos você já não pegou que o cara fala assim, pô, tô super feliz, já ganhamos 30%, reduzimos de time em 40%, já. Vejo vocês daqui uns 10 anos. Você contou aí, cara, eu lembrei de um projeto que eu fiz em 2005, para uma autopeça aí, multinacional. E, cara, eles já tinham todo o esquema de auditoria Lean, já tinha todo o negócio meio sistematizado, assim. E essa planta que eu tinha que eu fazia projeto tinha sido eleita 3 anos seguidos a melhor planta em Lean do mundo. Tá?
E quando você olhava para a planta, ela tinha tudo mesmo. Ela tinha todas as ferramentas implantadas, sabe? Então tinha lá célula, não tinha setup. A fábrica não tinha um setup. Era setup, quase todos os setups eram 0 e o mais longo demorava 15 minutos. E tinha Kanban funcionando, tinha Andon, tinha rota de abastecimento. Cara, tinha tudo, né? E por isso que ela sempre ganhava, né? E eu lembro, cara, do diretor da planta virando pro meu chefe na época, que era gerente do projeto, falando assim, cara, a gente precisa pensar aí nos próximos passos, porque faz 3 anos que eu sou a melhor planta do mundo e eu não vejo impacto disso no meu BSC. E aí é interessante essa reflexão, né? Você fala assim, cara, essa planta era Lean mesmo, né? Pô, 3 anos sem impacto no BSC, então se ela tinha lá todas as ferramentas implantadas, estava tudo ajustadinho, mas não tinha mais melhoria contínua. Se não tem impacto no BSC, não tem melhoria contínua, né? Os caras pararam na implantação das ferramentas ali, né? Quais seriam os próximos passos nessa situação, né? E liderança seria um deles. A liderança lá não era uma liderança que trabalhava a ideia de melhoria contínua, né? Assim, a empresa tinha um monte de sistemas de melhoria contínua. Tinha sistema de sugestão de ideia, tinha um outro programa lá para fazer projetos com times multifuncionais, mas não estava incorporado no modelo de gestão, né? E aí o que eu vejo, assim, é que eu acho que liderança Lean é mais um sobrenome Lean que dão sobre a ótica de marketing, sabe? Liderança é liderança, né? Existem boas lideranças e más lideranças, e sob a ótica de gestão, boas lideranças têm um estilo e é o mesmo, se você quer chamar de Lean ou não quer, é o mesmo estilo, né? Então, tem aí uns 3, 4 anos que eu parei de ler livros de Lean, né? E comecei a ler livros sobre outras coisas. E as referências são todas muito parecidas. Quem fala de boas práticas fala das boas práticas que estão em todos os lugares, né? E eu gosto de falar assim, cara, o cara que eu trabalhei, que eu acho o melhor gestor de Lean, que era o diretor de operações lá da Índia, o Bruno Godin. Grande Bruno. Cara, ele dizia que um coach salvou a vida dele. Né, que ele teve antes de ir para a Índia, ele estava na Espanha e que lá um coach ajudou ele a se reposicionar na carreira, a pensar a maneira de atuar e tal. E ele tinha um modelo de trabalho que era melhoria contínua na veia, cara. Todo mundo que chegava com um problema para ele era sempre as mesmas 3 perguntas, né? Ele falava assim, o que você está fazendo para conter esse problema? O que você está fazendo para resolver esse problema? E o que você precisa de mim para isso acontecer? Sempre, cara, sempre. 100% das vezes você chegava para ele com alguma coisa, ele fazia essas 3 perguntas. E se você não sabia responder nada das 2 primeiras, ele falava assim, cara, então o que você quer de mim? Se você não sabe o que você precisa fazer para resolver o problema, se você não sabe o que você precisa fazer para conter o problema, tá me contando isso para quê? Né? Vai descobrir, volta aqui, aí você pede minha ajuda para o que você precisa para resolver o problema. Sabe? Esse era o modelo de atuação, cara, e era impressionante, assim, era batido. O nego vinha com problema e já fazia as perguntas na minha cabeça e já sabia que ele ia perguntar, sabe? E ele nunca estudou a liderança Lean, né? Ele nunca leu um livro, tá mais para monge executivo do que para liderança Lean, né? E aí você pega essas referências todas, começam a se cruzar aí. É interessante o que você falou, porque eu também acho que tem um bom pedaço de marketing mesmo. As teorias, elas estão todas ali, né? Não tem jeito. No fundo, quem quer trabalhar com melhoria contínua, no final vai ter que trabalhar com gente. E é isso que... Acho que esse é o grande diferencial. E isso é uma coisa que... Desculpa, Aline. Ou Alice. Isso é uma coisa que os cursos aí que você pega, ou que dão um certificado, que eu já acho um problema, né? Você certifica que você é um expert, então você para de aprender. E aí você fala em melhoria contínua, então você não precisa aprender mais. Ele, por si só, tem um contrassenso, né? Se certifica com 8 horas de treinamento, né? Virou especialista. Exatamente. Mas tudo bem, isso é um tópico para outra discussão. Mas bastante... polêmicos. Não, é que você, independente, você trabalha com isso e são poucos os treinamentos ou as certificações que vão envolver o como você tratar pessoas, né? Como você lida com gente. E que no fundo é o grande diferencial do negócio. Tanto que o nosso slogan na Tuzinova é realmente esse, é desenvolver pessoas, né? Então, a gente até é muito mais
a gente é quase nada intervencionista, assim, é muito diferente da maneira de atuação dos engenheiros. Eu não sei vocês, acho que até vejo um pouco a atuação do Guilherme, a gente já trabalhou juntos num projeto, que não é tão intervencionista como geralmente mas normalmente, pelo que eu tenho visto, eu não conheço tanto quanto vocês, é muito mais assim, vamos lá e resolve o problema do cliente que ele acha que é o problema dele, né? Melhora o indicador e bola para frente, próximo, né? Mas eu e a Rosa, a gente tem uma preocupação genuína em realmente tentar desenvolver as pessoas para que elas possam adquirir autonomia para ter esse olhar, sabe? Então, acho que uma das grandes preocupações nossa, e às vezes a gente até tenta, e nem sempre a gente consegue transformar uma liderança, porque a gente, né, em vários lugares, né, Rosa, a gente viu que a liderança, as pessoas da linha de frente, tava anos-luz na frente, a liderança segurou. Então, assim, como transformar a liderança, né? Essa chega até ser uma das grandes perguntas. E aí vem muito essa coisa, eu acho, não sei, Guilherme, o que você acha? Mentoria pode ajudar a transformar a liderança? Pode ajudar, mas lembra, eu falei na live, né? Não existe mentoria sem dor, né? E não existe dor se você não reconhece que você tem ela, né? É igual a pessoas com vício, né? Cara, se o cara não reconhece que ele tem um vício, ele não vai tratar o vício nunca, né? Porque ele não tem um problema, né? Então, assim, para você entrar num programa de mentoria, você tem que reconhecer que você tem alguma dificuldade, né? Para você desenvolver essa parte dessa dificuldade, né? Eu tenho um programa que eu chamo de Gestores em Excelência, que eu falo assim, cara, um bom gestor ele tem que saber bem 3 coisas, né? A primeira é a análise de causa-raiz. Então, ele tem que saber se ele está resolvendo o problema na causa raiz ou se ele está só quebrando um galho ali, né? Só contendo. Né? Então, ele precisa entender isso e ele precisa conduzir esse processo. Né? A segunda é gestão do tempo. Né? As pessoas, em geral, são muito ruins de gestão do tempo e por isso que elas não conseguem gerir. Né? Ela cria atribuições para elas mesmas, tarefas operacionais, e aí ela fica sem tempo de gerir. Então, gestão do tempo é tanto gestão do tempo dela, quanto a gestão do tempo dos outros. Então, o que eu delego, como eu controlo se a pessoa fez ou não fez, né? O que é um prazo bom, um prazo ruim. E o terceiro é comunicação. Eu tenho por mim que, assim, mais da metade dos problemas das empresas tem a ver com má comunicação. Né? As pessoas comunicam muito mal. E então, assim, cara, se o cara sabe se comunicar bem, sabe expressar o que quer, né, sabe perceber se a pessoa entendeu ou não, sabe fazer a pessoa entender ou não, eu acho que isso já resolve uma série de problemas aí que a gente tem aí nas empresas em geral, que é falta de entendimento umas das outras, né? A pessoa fala A, o outro entende B, divulga B e o pessoal entende C. Em então, todos os estudos que você vê de habilidades do líder do próximo milênio, do próximo século, da próxima década, essas 3 habilidades estão lá, né? Só rapidinho uma historinha, especialmente falando de comunicação, que eu acho que realmente é uma parte fundamental. A gente está passando no meio dessa pandemia aí, e para mim a grande diferença do modelo de gestão que eu vejo aqui na Austrália, pelo que eu vejo no Brasil, está na comunicação. E por que eu falo isso? Porque o primeiro-ministro aqui da Austrália, ele tinha as ideias muito parecidas com o que pensam os governantes aí do Brasil. Mas a forma como ele fala é completamente diferente. E só pelo fato de você comunicar diferente, a aceitação da sua mensagem é diferente também. Então, tanto que aqui na Austrália nunca se parou 100% a economia. A gente seguiu trabalhando normalmente. Mas a forma como isso foi tratada era muito diferente da forma como é no Brasil. Acho que é um ponto interessante para fazer um paralelo a esse, para marcar a comunicação. Porque a maneira com que o líder comunica, ele pode gerar no liderado sentimento de ódio até.
né? Dependendo do jeito que ele comunica. E pode gerar repulsa, né? Repulsa. Você dá uma meta lá e o cara fala, nada a ver, não quero fazer isso. Assim, a gente tem, assim, casos, né, na saúde de até o líder tratar com violência, né? Então, cala a boca, ataca coisa na parede, joga coisa nos outros, vamos parar de mimimi, sabe? Então, assim, são coisas que realmente, né, Rosa, gera essa repulsa, né? Então, realmente, acho que essa coisa do respeito, que é um pouco do que a Rosa falou, até que vem da cultura japonesa, apesar do ponto de vista do Guilherme, da questão da liderança ser liderança, independente se é Lean ou não, eu acho que essa pegada do respeito se aplica a todo tipo de liderança, né? Independente se você é Lean ou não, você tem que ter respeito pelo colaborador, essa é uma premissa que tem que estar em toda a liderança. Apesar que eu já vi uns líderes muito carrasco que eram amados por todos, né? O cara era idolatrado por todo mundo e o cara era pulso firme, né? Então, assim, não quer dizer que você precisa ser amoroso e completamente amável, né? Você tem que ter respeito e conseguir liderar para melhoria contínua. Exatamente. Acho que está acabando o nosso tempo. Alguém quer dar uma fechada? Rosa, eu quero sim, só fazer uma consideração. Por isso que eu comecei falando que a questão, o nome liderança tem ficado muito desgastado, né? A própria palavra liderança tem se desgastado até pela maneira como as pessoas têm utilizado isso e a maneira como se comunicam. Então, muitas vezes, é exatamente esse sentimento de repulsa, de ódio que acaba gerando. E tem que se considerar que a gente tem bons líderes com caráter, com princípios, com valores que, vamos dizer assim, são nobres, e tem líderes que não são assim, e isso é na história do mundo, porque a liderança é feita por seres humanos. Então, e aí a grande chave está na pessoa mesmo. Então, tanto de querer ir para um lado e ir para o outro. E essa questão do respeitar as pessoas é uma das coisas mais fundamentais que tem, e isso, assim, viver isso na prática é muito interessante, porque o fato de ser líder não significa acatar exatamente tudo que a pessoa que está sob a sua liderança quer, porque isso nem sob nem sobre, né, Rosa? Exatamente. Nem embaixo nem em cima. Exatamente. Então, assim, aquela que está junto com você ali, então, assim, você acaba... a maneira... Então, isso eu acho que aí entra a filosofia, né? Você tem forma e conteúdo. Então, o conteúdo pode ser o mesmo, mas a maneira de acontecer, a forma como isso acontece, pode gerar determinados sentimentos ou não. Então, falar de liderança é falar essencialmente de pessoas. E aí a gente tem que entender melhor o ser humano a partir de nós mesmos, né? Então, bem aquele valor inicial. Se você não quer para você, não faça para o outro. E aí a gente começa a aprender o que é valor para as pessoas, né? Pelo menos, acho que isso seria um bom início, né? Olha, eu sei que a gente mas eu preciso emendar isso e falar um negócio para o Guilherme. Guilherme, você tem 2 minutos para responder no máximo, tá? Eu estava pensando no que você falou no início, Rosa, pensando no modelo de maturidade que eu conversei com a Alice e no processo de mentoria do Guilherme, e eu acabei não respondendo a sua pergunta, né, Alice? Quanto tempo demora? Bastante. Acho que essa é a grande resposta, demora bastante. E o bastante depende também da pessoa, né? Pode ser que o bastante para uma pessoa seja 6 meses. E pode ser que você transforme alguém em 6 meses. Mas o que eu queria já emendar, que eu falei que eu ia perguntar para o Gui, é o seguinte: você não acha que todo projeto de consultoria devia necessariamente envolver a mentoria a partir do primeiro, segundo ou terceiro ano? Necessariamente? Necessariamente, não tem nem dúvida disso. Eu só queria colocar um parênteses aí em cima do que a Rosa falou, e aí eu completo a resposta, que é o seguinte, né? Eu faço uma dinâmica nesse programa de gestores em excelência, que fala o seguinte, né? Hitler e Gandhi são líderes. Tá? Hitler e Gandhi são líderes, são 2 líderes.
Isso é inegável. Grandes tá bom? líderes, né? Grandes líderes, exatamente. Conseguiram coisas incríveis, né? Levaram uma quantidade de gente, mobilizaram pessoas de uma maneira incrível para fins totalmente distintos. Tá? Então, liderança não tem muito a ver com caráter. Né? Tem a ver com essa capacidade de condução de pessoas, de convencer todo mundo de um propósito, de levar todo mundo para uma mesma direção. Né? Então, a direção, quem está determinando é o líder. Né? Ou a liderança como um todo, né? Quando tem uma liderança ativa. Né? Mas respondendo sua pergunta, o que acontece, né, cara? Aí vem um problema da maneira como se vende, né? Que é o seguinte, né? A consultoria, em geral, entra pela área operacional, não pela área de desenvolvimento de pessoas. Né? E aí o cara quer resultado. Né? Então o cara quer saber assim, pô, eu tô pagando tanto na consultoria, quanto que eu tô ganhando de volta, né? Ele quer um payback do resultado. E aí imediato. Quando ele fala de payback, tanto faz se é imediato ou médio prazo, né? Ele quer fazer a conta, né? Ele quer o ROI ali, né? Ele quer o retorno do investimento dele. Então ele tá falando, pô, eu tô pagando tanto na consultoria, quanto que eu estou ganhando disso operacionalmente falando. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de processos, basicamente. Né? Então, a gente precisa mexer em processos e aí a gente vai colocar ali coisas de gestão que ajudam a melhorar o desempenho desse processo. E eu estou falando de gestão, né? Não de liderança. Então, assim, a gente vai colocar elementos de gestão de processo para fazer com que o processo melhore mais e tenha mais retorno. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento de processo, de pessoas, qual que é o payback direto? Você não tem essa conta. Né? Como é que eu faço assim? Hoje o Luciano recebeu 2 horas de mentoria, então ele ganhou tantos reais para a empresa. Cara, não tem, né? O caminho seria mais pelo RH, é uma pegada mais de treinamento, onde você não exige um payback direto. Né? Então, essa entrada da consultoria pelas áreas operacionais ou estratégicas faz com que exija um payback da consultoria que não bate com o desenvolvimento de pessoas, né? Porque eu não consigo ter essa relação direta quando eu desenvolvo um líder, né? Vamos falar assim, cara, vamos fazer um projeto só de desenvolvimento de líder. A empresa vai ter ganhos? Não tem nem dúvida, né? Mas ela não vai conseguir provar que esse ganho veio de uma ação em cima da liderança. Você sabe, Guilherme, eu acho que aí é que é interessante pensar um pouco, estava aqui, à medida que você ia falando, nessa questão da cultura japonesa, do longo prazo, sabe? E a visão, assim, nossa, aqui no Brasil, isso está cada vez mais intenso, é tudo como se fosse, assim, o resultado é para amanhã, né? Então, assim, a liderança é como se você pegasse uma criança para se desenvolver. Então, assim, ela precisa de tempo, ela vai precisar crescer, ter de dentro para fora e de fora para dentro. Então, é um processo que vai acontecer numa linha do tempo que não adianta querer resultados imediatos, né? E eu acho que é isso que mais carece quando a gente fala de liderança, é ter esse olhar de longo prazo, é ter esse olhar sobre o desenvolvimento humano que não se faz da noite para o dia e que vai precisar desta fórmula chamada tempo e que muitas vezes a gente não consegue dar o devido valor, né? Só um exemplozinho a respeito do tempo que você falou, eu sei que está acabando. E é o tempo que está acabando. Por falar em tempo... Vai, deixa a Rosa concluir. Finalizar, uma das coisas que eu cheguei a fazer na diretoria era tentar trabalhar com as pessoas até na questão de como utilizar seu tempo. Porque na saúde, você imagina, o tempo de 3 minutos, muitas vezes, é o tempo da falência do sistema nervoso central. Então, acabou, entendeu? Então, assim, nós não estamos falando de tempo em termos de grana. Então, é importante a valorização do tempo, né? Sim. Sem dúvida. Fechei, desculpem aí. Por falar em tempo, nosso tempo acabou. Então, vamos finalizar nosso vídeo aqui. Agradeço aí, pessoal, pela participação. Então, vamos fechar, então. Eu quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui também a sua impressão em relação a esse tema de liderança. E eu não vou falar, não, mas vou falar então, já porque
estamos aqui, né? Já vou falar, ó, curta, compartilha e clica no sininho, tá bom? Faz isso tudo. Lean Hub aqui, pessoal. É isso aí. Um abração, brigadão. Valeu, Tchau, pessoal. gente.